Bom, vamos lá. A minha mente ficou um pouco nervosa para gravar esse vídeo aqui e eu já queria, há tempos já, gravar um vídeo para esse canal. Espero que o vídeo fique bom. Se não ficar, também faz parte. O importante é a gente começar, né? Como diz o ditado, é melhor feito do que perfeito. Então vou aproveitar esse momento que eu tô indo fazer a entrega de uma encomenda e conversar um pouco com você sobre frequência vibratória. Eu tenho ultimamente, nos últimos dias, nas últimas semanas, estudado bastante a espiritualidade com a intenção de me reconectar, com a intenção de melhorar a minha vida, porque muitas coisas estão acontecendo que não estão me agradando. Então, quando a gente está em uma posição de desconforto, é quando a vida está te chamando para melhorar, é quando a vida está te chamando para evoluir. E, diante disso, eu comecei a observar que eu precisava mudar algumas coisas para que a minha vida pudesse melhorar. Então, principalmente na área financeira, que eu sei que você que está me assistindo e a maioria das pessoas no mundo, não só eu, não só você, mas no mundo, sofrem com o chamado dinheiro. Mas o tema do vídeo de hoje não é isso. O tema do vídeo de hoje é frequência e vibração, frequência energética. E o que acontece? A gente tem o dinheiro, e eu vou usar ele de exemplo, como uma coisa material, certo? A maioria das pessoas tem o dinheiro estritamente como algo material. E quando você se relaciona com o dinheiro somente de forma material, não entendendo que, além de ser algo material, porque o papel é só papel, ele é também uma energia, ele é também uma frequência que pode ser acessada, desde que você esteja sintonizado com ela, certo? Porque quando você está em uma outra frequência, você não consegue acessar a frequência que você deseja, vamos supor, a não ser que você mude. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu, aqui na minha região, aqui para a área do sul, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei. Enfim, tem a Jovem Pan, certo? A rádio Jovem Pan é a rádio 90.7, eu acho que é, não me lembro. Enfim, FM 90.7. E existe a rádio Ipanema. A rádio Ipanema, acho que é 103 ponto alguma coisa, não me lembro. Enfim, cada uma está em uma frequência diferente de megahertz, certo? Se você está escutando a Ipanema, automaticamente você não consegue escutar a Jovem Pan. Para que você possa escutar a Jovem Pan, você tem que girar o botãozinho lá do seu rádio e sintonizar nessa frequência. Beleza. Então, quando você está agora voltando para a parte espiritual, e é esse o ponto que eu quero tocar aqui com você, Nikola Tesla já dizia, se você quer saber como funciona o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Por quê? Porque tudo é feito de átomos, certo? E as suas camadas mais profundas, até chegar no vácuo quântico, a onda primordial de energia que anima, que dá vida a tudo o que é manifesto e não manifesto. Então, tudo é feito de átomo. Existe uma lei hermética que diz que nada está
parado, que é o princípio da vibração. Ou seja, o átomo, quando o observador olha para ele, ele está parado. Quando o observador para de observar, para de olhar e volta a olhar de novo, ele está parado, porém em outra posição. Então isso quer dizer que ele estava se movimentando até que foi impactado pelo observador. Então, uma das coisas que mais acontece no mundo são ataques espirituais. E esse é o ponto-chave desse vídeo. Por quê? Porque a maioria das pessoas está vibrando em uma baixa frequência. E essa frequência, ela se dá ali abaixo dos 200 Hz, certo? Abaixo de 200 Hz, eu não sei exatamente até que ponto dali para cima ou dali para baixo já é uma alta vibração. Mas enfim, quando você está lá, todas as energias de depressão, de espíritos negativos, de ansiedade, de tristeza, de raiva, de rancor, de ódio, tudo isso está nessa frequência. Tudo isso está nessa frequência energética. E se você está lá embaixo, você se torna mais suscetível à influência dessas energias. E isso foi uma coisa que eu detectei na minha vida. Por isso que eu decidi mudar, decidi buscar conhecimento para que eu pudesse entender o porquê que eu estava passando por isso. Saca? Então, é possível a gente observar que quando a gente muda nosso padrão energético, quando a gente decide vibrar mais sentimentos positivos, né? Sentimentos de prosperidade, de alegria, de gratidão, principalmente pela vida. Porque às vezes a gente esquece que só o fato da gente estar aqui nesse planeta respirando e com saúde, a gente já tem que ser grato. Porque quantas pessoas estão em uma cama de hospital, sendo espetada todo dia, recebendo remédio e etc e tal, com contas, dívidas, entendeu? Então a gente tem que ser grato pela vida. E só o fato de você ser grato pela vida, você já vai estar aumentando a sua frequência energética. Você já vai estar um degrau acima dessas energias mais densas. E quando você está nesse degrau acima, essas energias não conseguem te alcançar. Por quê? Porque você está em outra frequência. Ou seja, é quase como se você tornasse invisível para elas. Você está lá, mas elas não conseguem te ver, porque você está em outro patamar, em outra frequência de vibração. E isso faz com que você automaticamente esteja protegido. Mas é uma batalha constante, porque a nossa mente ela tende a pender para o lado negativo das coisas. Ela tende a imaginar coisas ruins, tende a criar cenários catastróficos. E você tem que todos os dias estar se policiando, todos os dias estar se mantendo em alta frequência. Claro que depois de um certo tempo, isso eu já observei comigo mesmo, isso vai se tornando meio que automático. Você não precisa mais ficar toda hora exercitando, porque isso já é inconsciente, isso vai se transformar parte de quem você é. Então, pense muito bem nisso, pense em que sentimentos você está alimentando para a sua vida e como que está a sua vida. Será que a sua vida não está virada num caos por causa de você mesmo? Só que como a gente tem mania de ficar colocando sempre a culpa em algo externo, a gente acaba esquecendo de olhar para a gente mesmo e entender que é dentro da gente que está a resposta para os nossos problemas. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Comenta a sua experiência de vida e o que você acha de tudo isso que eu falei. Espero que eu tenha te ajudado. Eu sou o Patrick Zion
Se inscreve aqui no canal se você gostar do meu conteúdo e deixa um like, porque quando você deixa um like, o YouTube entende que esse conteúdo foi relevante para você e vai mostrar para outras pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo, e talvez com o seu like você pode estar ajudando outras pessoas que talvez estão passando pela mesma situação que você. Te desejo um excelente dia, uma excelente semana, e que Deus e o universo esteja sempre presente na tua vida. Busca sabedoria e conhecimento, porque assim ninguém vai poder te aprisionar.